Bom, acho que todo mundo que está aqui me conhece. Eu sou a Lúcia e eu gostaria de começar hoje o nosso encontro propondo uma breve brincadeira. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pensassem numa palavra, a primeira palavra que vier à cabeça de vocês. Mentalmente fiquem repetindo essa palavra. Guardem essa palavra, que mais tarde eu vou perguntar sobre ela. Vocês não vão precisar falar, mas podem abrir os olhos. E eu vou começar então no nosso tema de hoje, que é o falar. Foi um tema escolhido por ser bastante, acho que instigante e importante para mim, enquanto trajetória de vida. Acho que desde muito pequena, quando eu era criança, eu tenho uma memória de quando eu começo a falar. E eu começo a falar muito. Era uma sensação de presente que eu tinha recebido. Não tinha muita consciência de onde vinha esse presente, mas era um presente muito maravilhoso, que era o ato de falar, começar a juntar as letras, as sílabas, as palavras. E não era só por isso, é porque eu poderia me comunicar. As pessoas poderiam entender o que eu estava falando. Então, eu comecei a falar muito, muito. E eu queria não apenas falar com as pessoas da minha casa, eu queria abrir as portas da casa e ir para o mundo, porque eu queria conversar com todo mundo. E eu acho que essa empolgação, ela me acompanhou e me acompanha. Então, acabou sendo um caminho natural que eu tivesse ido para o teatro para descobrir também técnicas, né, de como falar, articular as palavras, né, respirar, né, o texto e aprender que, na verdade, nós não falamos apenas com a boca, mas nós falamos com o corpo inteiro, né, os nossos olhos, as nossas expressões, os nossos gestos. E isso para mim acabou sendo um valor que é óbvio que com o passar do tempo, muitas coisas acontecendo na vida, muitos ciclos, você acaba tendo muitos problemas em alguns momentos e o fato de falar muito também acaba sendo em muitos momentos um problema. E o ato de falar em vários momentos foi uma solução também, né? Foi algo que me ajudou muito em momentos específicos da vida, né? E quando eu chego na Adore especificamente para fazer um processo de conscientização que é a base da linha doriana de pensamento, da forma como a gente compreende o que nós estamos fazendo aqui, né? Um propósito de evolução, de um caminho de retorno, de onde nós viemos, e que a única forma que a gente tem para fazer isso é através de se tornar consciente de si mesmo, porque a única coisa que nós vamos levar da vida é a consciência, né? Mais nada vai com a gente, né? É o que foi entendido, digerido, colocado na ação e que ficou gravado nas nossas células. E nesse momento, quando eu entro na Adore e eu começo a escutar a minha mestra Satma Eto falando, então toda o que eu sabia, na verdade, sobre a fala ou sobre a palavra, a forma de expressão no mundo, isso ganha uma dimensão que eu não tinha antes, porque eu trabalhava muito com o teatro e com o estado, né, de eu no mundo através de uma forma.
E quando eu começo a fazer um processo de conscientização, eu começo a entender que era necessário fazer um caminho interior. E que essa fala vinha de um outro lugar também, que não era apenas a forma racional como eu pensava sobre as coisas, ou a forma reativa de ter um sentimento e rapidamente eu reagir em relação àquilo. E na DOR, fazendo o trabalho de conscientização, a gente utiliza alguns símbolos para fazer esse caminho, né? Para compreender o que nós estamos fazendo aqui. E um desses símbolos é uma escada, porque pensando na evolução, né, de que eu vou crescer, eu vou desenvolvendo e vou alcançando outros estágios da minha vida, a escada aparece como um símbolo em que são 7 degraus. E o primeiro degrau, que é o maior degrau e que é a base dessa escada, são os relacionamentos. Mas pensem numa escada não apenas indo numa direção, mas como se fosse uma pirâmide escalonada, sabe? Em degraus, em que esse primeiro degrau é o grande laboratório que nós temos aqui. Porque é através da convivência que nós vamos aprendendo, vamos nos vendo, vamos vendo a nós mesmos enquanto espelhos que são colocados na nossa frente, né? E que muitas vezes a gente rejeita, a gente não quer ver, mas em muitos momentos é fundamental para que a gente consiga reconhecer a nós mesmos. E é através desses relacionamentos, e pensem em todas as formas de relacionamento. A família, os amigos, as relações afetivas, as pessoas que a gente nem conhece, mas que nós encontramos na rua, que pode ser o porteiro do nosso edifício, as pessoas que a gente encontra no elevador, as pessoas que nos acompanharam nas escolas, nos trabalhos. A gente é aluno durante muito tempo, depois alguns viram professores também. E toda essa convivência, nessas experiências que a gente vai vivendo, através dos relacionamentos, nós nos comunicamos. A fala, ela aparece através de várias linguagens que nós vamos apreendendo na vida, né? A linguagem do corpo, a linguagem do silêncio, a linguagem do olhar, de perceber, de ouvir, de receber, né? E essa fala vai acontecendo naturalmente. Muitas vezes não é tão natural a forma como a gente vai desenhando a nossa maneira de falar. Mas a gente tem oportunidades na nossa vida cotidiana, né, de estabelecer esses elos de comunicação e poder, então, aprender sobre nós mesmos. Então, antes de tudo, nesses relacionamentos, nesse laboratório, é doido porque normalmente a gente pensa primeiro na minha relação com os outros. Essa é a forma de comunicação primeira. E não é assim, né? A tua primeira forma de comunicação é com você mesmo. Então, como é que nós falamos com a gente mesmo? Nós falamos, nós mantemos um diálogo, e nessas eu gosto sempre de trazer os 4 corpos, porque eu acho uma forma simples de a gente olhar, né, compreender a forma como a gente age e reage aqui. Os 4 corpos são os 4 elementos que fazem parte da gente, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que são as nossas águas, o ar, né, que são os nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós formatamos também e que nós colocamos como algo que é assim, deste jeito, e que muitas vezes pode até ser ilusões. Você formou uma crença e você vive de acordo com ela, até você dizer, mas por que mesmo que eu criei
isso. O nosso corpo físico, com as suas sensações, essa forma de estarmos aqui enquanto veículo que nos proporciona todo esse aprendizado nesse degrau dos relacionamentos e todos os outros que vai nos proporcionar subir os degraus até chegar no último e ver que tem outras escadas e que o caminho de evolução ele é infinito, assim como o universo. E o corpo espiritual, que é o nosso fogo, que está muito ligado à nossa vontade, a vontade que a gente tem de realizar, de estar aqui e ser tudo que a gente veio ser e realizar esse sentido de ser. Que a gente possa chegar ao ponto de que a minha vontade possa se unir à vontade do Criador, ou seja, o que Ele pensou para mim, que eu consiga chegar a ser tudo isso que Ele pensou. E aí esses corpos, eles precisam de um diálogo, porque eles falam o tempo inteiro. Nós sentimos coisas, nós temos sensações, sentimentos, pensamentos, e isso tudo, o tempo inteiro, está vindo, está sendo emanado de nós mesmos e muito a partir dessa oportunidade de convivência onde os eventos vão acontecendo. E aí a gente escuta alguma coisa e a gente reage àquilo, ou a gente fala alguma coisa e aí o outro reage. No teatro a gente diz que a vida é o tempo inteiro uma improvisação, né? A gente está improvisando porque a gente nunca sabe o que vai vir. Mas quanto mais eu tiver consciência de mim mesmo e os meus corpos estiverem em diálogo, eu vou poder encontrar a palavra certa, ou talvez o tempo ou a forma de utilizar essa palavra. No caminho espiritual, a gente sempre fala que é preciso ter uma boa palavra para dizer para o outro. Não que essa palavra precise ser sempre docinha, açucarada, mas que seja uma palavra que realmente possa ajudar. Mas como é que a gente pode ajudar se muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para o outro? Porque a gente não sabe muitas vezes até o que é melhor para nós mesmos. E é através desse processo de conscientização, entendendo que é um processo. Porque muitas vezes o que acontece? A gente já gostaria de estar no último degrau. Já quero estar lá e você quer dar um salto do primeiro degrau já para o último. A gente não tem perna, a gente não tem cabeça, a gente não tem coração para fazer esse tipo de salto. É preciso compreender que existe uma beleza e uma importância de viver o passo a passo. Cada dia, o aprendizado de cada dia, com cada situação, com cada relação que acontece. E aí os 4 corpos, eles vão sendo remexidos, eles vão falando. E quanto mais a gente tiver consciência do que eles estão falando, a gente pode realizar um diálogo entre eles para que a gente possa acessar cada vez mais esse corpo espiritual, ou o entendimento de um propósito que a gente está fazendo aqui. E essa conversa com o Criador que acontece o tempo inteiro e que muitas vezes a gente também esquece de falar. Então hoje eu acordei e eu fiquei pensando no que eu estou mais falando no momento. Estou falando comigo mesmo, estou falando com o Criador, onde é que eu estou usando as minhas palavras, a minha expressão. Eu estou falando bastante com os outros, mas eu estou escutando, realmente escutando, porque existe um processo, existe um aprendizado que a gente vai fazendo, e é nesse diálogo interior, num primeiro momento, mas esse diálogo interior, ele vai paralelo com esses diálogos possíveis com o outro. Porque já que o outro vai suscitar em mim um sentimento, um pensamento, uma reação, isso vai trazer novas palavras, novos tons para a conversa que eu tenho. E se eu chamar, então, o Criador para essa conversa diária, que é algo que na Cabala se fala bastante, do Hitbodedut, de um conceito que
eu converso com o Criador em que eu realmente tenho que falar. Eu tenho que colocar para fora, eu tenho que formatar as palavras, não ficar só no pensamento. Por quê? Porque isso é importante no processo. O próprio processo de conscientização, quando a gente começa a aprender aqui na Dó, a gente vai ver que ele é feito de ações, ele é feito de verbos. Então, eu tenho o ver, o reconhecer, o admitir. Só para começar. Ver, reconhecer, admitir. Eu vejo alguma coisa em mim. Eu reconheço, eu começo a ter exemplos, eu começo a ver, olha, de novo, eu faço isso. Que pode ser qualquer coisa, pode ser um sentimento que de repente é um tipo de reação que você tem, que você se irrita muito quando alguém fala alguma coisa ou te corrige de alguma forma. E aquilo você começa a ver, você começa a reconhecer, é mesmo, eu faço isso. Só que quando você chega no admitir, esse verbo passa necessariamente pelo falar. Você coloca para fora. Você não apenas pensa e vê, reconhece dentro de você, mas você se responsabiliza no ato de falar para alguém. Você pode ser com um amigo, pode ser com uma pessoa que esteja próxima, pode ser com um mestre que você tenha, mas pode ser alguém da sua família, mas o ato de colocar em palavras fica claro para você. Uma necessidade que existe ali, que você está reconhecendo em você, você está admitindo, e isso vai ser o passo para você chegar a transformar, que é o outro verbo que vem. De você encontrar uma nova forma, porque essa forma não está te ajudando. E muitas vezes a gente repete, né, mecanismos, formas, e mesmo vendo que não é bom para mim, isso não me faz bem. E mesmo assim o ego, de alguma forma, traz de novo como uma armadilha que muitas vezes você cai. Quando você coloca a tua palavra, né, você coloca para alguém que você está admitindo, olha, realmente eu estou reconhecendo isso, eu estou vendo que eu faço isso. Olha, ontem aconteceu essa cena, anteontem, muito tempo atrás já era assim, parece que eu estou repetindo um filme. E eu não quero mais isso para mim. E aí, nesse momento, você se responsabiliza e começa a fazer um outro trabalho, que é o trabalho de encontrar uma nova forma. E ou você larga nessa forma, você de alguma forma não quero mais isso. Mas normalmente a gente encontra uma nova para substituir. E algo que te ajude. E que muito no processo com o outro, e novamente o outro entra no teu processo de conscientização, ouvindo o que você tem para dizer. Em alguns momentos te ajudando no processo de encontrar essa nova forma. Né? E aí você vai caminhando e você vai compreendendo que muitas vezes a tua fala não suscita boas reações no outro, ou ela não é suficiente, ou ela não é clara. Porque vamos combinar que nós passamos por muitos ciclos na vida. Não é sempre que a gente está ótima, né? Que a gente está conseguindo ver as coisas claramente e que a tua fala está límpida. Você está sendo objetiva, o outro está entendendo o que você está falando. Porque você pode estar numa crise, você pode estar passando por um momento extremamente difícil, pode estar passando por uma tristeza, por uma perda. Você pode ter perdido o emprego, ou perdido uma relação, perdido alguém muito importante na sua vida. Ou você pode até estar no movimento contrário, extremamente empolgado com alguma coisa, muito alegre, esfuziante, que você não se contém, sabe? Quando você está cheia, a respiração está assim, até, sei lá, tem uma viagem que você vai fazer e é a viagem dos teus sonhos. E aí você não consegue viver o aqui e agora porque você só consegue pensar nisso, você só consegue falar sobre isso. São movimentos que a gente vai vivendo na vida e que isso faz com que a nossa fala, ela se modifique.
Em alguns momentos eu estou mais calma para falar, em outros momentos eu estou ansiosa porque algo vai acontecer e eu quero muito que aconteça. Em outros momentos eu estou com a energia muito baixa, eu estou passando por um momento muito difícil e que as palavras vêm desconexas, muitas vezes. E muitas vezes a gente a gente acha que a gente está sendo muito clara. E aí, pelo que o outro te diz, ou ele não diz, ou algo que acontece, você vê, não, mas para aí, eu não fui entendida. Não é isso que eu estava falando, não era isso que eu estava querendo dizer. E por isso é um exercício, o processo de conscientização é um processo que não acaba nunca. Ele nunca vai acabar. Não vai chegar um momento assim, estou pronta. Então, vai para outra vida vai começar tudo de novo, novos aprendizados, novas pessoas à sua volta, ou seja, outro degrau de relacionamentos, novos eventos, novos desejos e novas formas de se expressar. Esse processo de conscientização, ele continua e por isso eu acho que a necessidade, pelo menos eu tenho isso, uma necessidade de todo dia lembrar que é um exercício, que é um treinamento. E que a fala, para mim, ela soa quase como um termômetro para eu saber de mim, para eu saber como eu estou. Eu estou sendo clara? Eu estou conseguindo expressar? Eu estou fazendo com que vocês me entendam? Que vocês consigam trafegar junto comigo? Se eu estou escolhendo as palavras certas para dizer o que eu quero dizer? Tem gente que tem problemas de falar na frente dos outros. E isso soa muitas vezes, né, e eu me pergunto por quê? Né? Eu estou insegura? Eu tenho compromisso com o sucesso? Eu tenho medo do julgamento, do que o outro vai achar ou deixar de achar? E muita gente procura um processo terapêutico porque tem problemas de falar com os outros, ou em público, ou simplesmente na nossa fala cotidiana, nos nossos diálogos, né? De transmitir uma informação, de pedir uma informação, de pedir ajuda, de contar uma história, de se relacionar com o outro intimamente. O tempo inteiro a gente está tendo formas diferentes de comunicação, em que palavras vão ser utilizadas, gestos vão ser utilizados e a gente vai construindo linguagens possíveis. E nesse caminho todo de aprendizado, de compreensão de que é um exercício diário, tem um exercício que eu acho bastante fundamental para nós, todos, enquanto seres humanos aqui que utilizamos a fala, que é o aprendizado de falar e calar. Que muitas vezes a gente trabalha aqui como virtudes gêmeas. São duas forças que estão em oposição, mas que na verdade são necessárias para que a gente encontre o discernimento e o equilíbrio. Qual é a hora de falar? Qual é a forma de falar? Qual a palavra para ser usada? Qual é o momento de calar, de não dizer alguma coisa? Porque vamos combinar que a palavra ela pode ferir, ela pode matar, ela pode vir como uma faca que pode atravessar o outro ou nós mesmos somos atravessados se a gente pensar nos nossos sentimentos. Se a gente pensar numa raiva. Uma raiva é um sentimento que atravessa o outro, mas atravessa nós mesmos, que nos faz mal. Porque a fala pode vir com uma força, com a nossa expressão muda, o tom da voz muda e a gente quer que entre no outro alguma coisa, porque a gente quer de alguma forma ferir. A insegurança, o medo, ela faz muitas vezes que a gente afunde o nosso peito, que a gente diminua o volume da voz. Muitas vezes, se a gente está num momento de medo ou de insegurança, vai mudar a nossa respiração, mas vai mudar também a forma como a gente completa até as frases. Muitas vezes a gente não consegue
chegar ao final das palavras. Porque se eu estou muito insegura, se eu estou colocando tudo para dentro, eu vou retendo, segurando. Porque eu não consigo estar inteira para expressar o que eu quero expressar. E assim nós temos vários tipos de sentimentos ou de estados. Uma pessoa extremamente prepotente ou orgulhosa, muitas vezes ela estufa o peito, ela levanta, né, o nariz, a cabeça, e ela vai receber, ela vai se colocar com uma outra forma de falar. As palavras vão vir muitas vezes com outro tom, com um volume maior, eu estou com isso aqui expandido, eu estou com isso levantado, está aqui, parece que as pessoas ficam olhando para a garganta, né, das pessoas que falam muito, ou que se colocam muito prepotentes ou orgulhosas na frente dos outros. Só que a gente pode pensar nisso como pessoas que são assim, a gente pode lembrar de pessoas ou de nós mesmos, mas a gente pode pensar que todos esses sentimentos estão em nós e que a gente tem momentos. Eu, pelo menos, tenho momentos de uma profunda insegurança, ou eu tenho um receio de alguma coisa, tem momentos que eu me coloco muito segura de alguma coisa, até ver, mas por que eu estou falando assim? Ou que eu me irrito com alguma situação, e você vai vendo que a música da tua fala vai se modificando. E nesse falar e calar, nessa busca constante, essa busca primeiro é com a gente mesmo. E a única forma que a gente tem também de fazer esse caminho, de entrar em contato com a gente mesmo, é encontrar o silêncio, muitas vezes. Ele é necessário para que você encontre o teu próprio centro, para que você coloque os seus corpos para dialogar, para que você toque no ponto mais profundo. Pelo menos eu sinto assim, eu vejo assim, eu acho que eu aprendo assim e eu busco. Em muitos momentos eu não consigo. Em muitos momentos eu sei que eu tenho que respirar, inspirar, me conectar, soltar o ar, silenciar para compreender alguma coisa. E que pode ser algo que eu estou sentindo, pode ser algo que eu acabei de fazer, pode ser uma forma de falar que eu recebi também. E nesse caminho de aprendizado, a gente vai vendo a importância de se ouvir para poder falar. É interessante que quando eu comecei a fazer teatro, que eu entrei na universidade para fazer artes cênicas, a primeira aula que eu tive de expressão vocal, eu tive um professor de música que me disse, e era uma aula, não era individual, era uma aula com uma turma inteira, então nós iríamos cantar todos juntos, né? E ele disse, antes de qualquer coisa, a primeira lição para se aprender música, e mais especificamente para se aprender a cantar, é ouvir. Se você quer cantar junto com outras pessoas, é necessário que você escute o que o outro está cantando para que você possa afinar. Se você vai cantar com um instrumento, é preciso que você escute a nota, o tom, a melodia que esse instrumento está soando para que você possa afinar com ele. E esse entendimento, eu acho que na verdade essa lição eu recebi naquele momento, mas o entendimento mesmo ele só veio quando eu venho para cá, quando eu começo um caminho em que eu começo a escutar a minha mestra falando sobre a importância de se conhecer, de se tornar consciente, de entrar em contato consigo mesma, de fazer esse caminho para dentro, de se reconhecer nessa forma como a gente se expressa, de entender como é que o ego vai criando formas.
e que a única possibilidade de eu escutar a minha própria natureza, quem eu realmente sou, a alma que eu sou e que veio para cá para fazer esse caminho de aprendizado e de evolução, é silenciar para poder escutar a mim mesma, para escutar o que a alma tem para dizer, porque ela sabe, ela é a centelha que foi criada por um Criador, ela traz a memória e que na vida que a gente tem aqui, no nosso cotidiano, com todas essas relações e possibilidades, e vamos combinar também que hoje em dia a gente tem um adendo, a gente tem uma forma muito, em alguns momentos maravilhosa, mas em muitos momentos muito difícil, que é a quantidade de informações que nós temos através da internet, através de um celular, que tem um monte de informações que estão na tua mão o tempo inteiro. Muitas vezes eu entrei em um lugar e as pessoas não estavam conversando, elas estavam olhando o celular ou elas estavam olhando para a tela de uma televisão. Casais sentados numa mesa, sem conversa nenhuma, sem utilizar nenhuma forma de palavra. Apenas fazendo parte de um mundo virtual. Só que nós estamos convivendo cada vez mais com isso, o tempo inteiro. E como é que nós estamos fazendo uso disso? Porque ela é maravilhosa, a gente pode se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, a gente pode resolver problemas, a gente pode pagar as nossas contas, tudo através de uma caixinha aqui. Mas não substitui essa comunicação que pode nos acolher, que pode nos ensinar, que é olhar no olho de alguém, que é ter como foco o coração de outro, para que o teu coração possa bater junto e que vocês possam se comunicar de inúmeras formas. Saber ouvir é ouvir a si mesmo num primeiro momento para poder ouvir o outro. Ouvir mesmo. Quantas vezes a gente é perguntado, alguém pergunta alguma coisa para a gente e a gente não escuta o que o outro perguntou. E se escuta, a gente responde automaticamente. Por quê? Porque a gente está com a cabeça em outro lugar. Meu pensamento está em outra coisa. Então isso aqui que está aqui, pode ser de qualquer jeito. E muitas vezes é preciso que você foque, que você respira, olha para o outro. Recebe. E ouvir não é apenas com os ouvidos. Então, quando o professor lá de música disse é preciso ouvir, naquele momento eu entendi, vou escutar com os meus ouvidos. Mas quando eu entro na dor e começo a escutar a minha mestra, e começo a fazer um processo de conscientização, eu começo a compreender um conceito da Cabala que é o Shema. Shema é ouvir, tanto que existe uma oração que significa Shema Israel, ouve Israel. Ouve, mas ouvir com o teu corpo inteiro, ouvir com os teus corpos, sentir, perceber, entender. Todos esses verbos e mais um tanto estão juntos nessa forma como a Cabala compreende o ouvir. Então eu não escuto mais mecanicamente ou fisiologicamente através do meu ouvido. Eu escuto o outro realmente, assim como eu quero ser escutada. Eu vou acolher o que o outro está expressando e que pode ser através do silêncio, do olhar, da palavra, de um sentimento, de um pensamento, de qualquer jeito, mas eu vou acolher para que a gente possa dialogar, para que a gente possa crescer juntos. E nesse caminho todo, a gente vai vendo que nós mesmos temos problemas e que falar, muitas vezes, pode ter problemas físicos. Você
pode ter uma gagueira, você pode, né, ficar rouca. Eu várias vezes fiquei completamente rouca por uma laringite, uma faringite. Como é ter que utilizar outra forma de expressão que não seja a palavra, que não seja através da voz. Você pode ter outros problemas físicos que você não consiga falar, não dessa forma, mas você fala de outros jeitos. Mas você pode também ter outros problemas, como nós todos temos, ou mentais, psicológicos, ou emocionais. Uma pessoa que tem um pânico de falar em público, ela pode travar e ela não fala absolutamente nada. Não sei se vocês já viveram essa situação ou vocês já viram acontecer com alguém, mas isso acontece. Uma pessoa que tem um medo profundo ou ela entra num estado de pânico, ela paralisa. E descobrir formas de compreender isso pode ser uma solução para que ela possa se expressar e sair desse lugar onde foi colocado. Ela trava de um jeito que o que ela gostaria de falar fica trancado em algum lugar. Muitas vezes fica uma bola até na garganta. E existem inúmeros processos terapêuticos que podem ajudar. Inclusive, há muitos e muitos anos atrás, no Antigo Egito, os hierofantes, que eram os grandes sacerdotes dos templos, eles faziam um processo terapêutico através dos elementos e da fala. Para cada elemento havia uma forma de fala necessária. Então, por exemplo, a água, era preciso que tivesse uma água corrente e a pessoa, ela não podia só pensar, ela tinha que falar, ela tinha que colocar em palavras um desabafo, algo que ela estava sentindo. Para quê? Para que a água pudesse levar a purificação através da água. Eles faziam a mesma coisa com o fogo, só tinha que falar para o fogo, coisas muito internas, muito profundas, para que esse fogo pudesse queimar uma crença, algo que já estava há muito tempo enraizada e que era necessário dissipar, tirar isso de dentro, porque isso estava atrapalhando na expressão do ser. Não só de apenas falar, mas de ser e estar aqui. Então, acho que cada um de nós tem que pensar, pelo menos é a minha reflexão do momento, como é que eu estou falando? Eu estou sendo clara mesmo? Nesse momento, a minha fala, ela está sendo um problema? Ou ela está sendo uma solução, porque eu estou conseguindo expressar e eu estou conseguindo trabalhar junto com outras pessoas e nós estamos construindo algo juntos. Como é que vocês estão usando a palavra? Você sabe o que você está precisando nesse momento? Você tem discernimento para saber se é um momento em que você precisa, de repente, calar para fora, para poder falar para dentro, para poder descobrir coisas de você mesma, que você precisa chegar lá naquele ponto de transformar e se liberar para que a tua fala venha mais brilhante, mais inteira, que seja uma fala natural, uma fala que venha de dentro, em que o que está mais nas minhas mais profundas relações comigo mesma possa vir, porque eu posso vir clara, brilhante, como um cristal, porque eu não tenho nada para esconder, porque muitas vezes a gente também tem vícios que a gente vai construindo. Por mais que você não tenha nada para esconder, você acaba escondendo. Por quê? Porque você criou uma forma de falar ou de não falar. Porque muitas vezes tem gente que fala muito, mas não diz muita coisa. Não sei se vocês já passaram por esses momentos na vida ou se vocês já reconhecem isso. De alguém que fala, mas também não consegue falar de si mesmo. E no processo de conscientização,
para poder chegar à elevação e à subida dos degraus da escada da conscientização, é necessário que a gente fale de nós mesmos, como um lindo exercício também de troca, para poder falar e ouvir. Mas é preciso discernimento para saber que momento é esse que você está vivendo, como que a sua fala está agora. Pode ser que você fale normalmente de um jeito, mas nesse momento você está passando por algo e a tua fala está assim. Quanto mais consciência você tiver, mais oportunidade você vai ter de fazer diferente ou de utilizar isso para alguma forma de aprendizado. Até para saber do outro. Como é que eu vou ter discernimento para saber se é hora de eu dizer alguma coisa? Eu trabalho muito com as pessoas no consultório e isso é um grande aprendizado. Saber escutar o outro, escutar o que o corpo tem a dizer, o que as palavras estão dizendo, mas o que também está sendo dito sem que as palavras venham. O que está por trás das palavras, o que está no olhar da pessoa, mas que ela não está traduzindo, porque pode ser que não tenha nem chegado para ela mesma, da mesma forma como acontece com a gente. Tem coisas que a gente fala de um jeito porque todos os outros estão vendo diferente, mas você continua com a mesma forma de discurso, porque de repente não chegou à sua consciência alguma coisa. E quando você escuta o outro, você tem mais ainda a possibilidade de compreender a si mesmo, vendo, olha só o que ele não está conseguindo falar, o que ele não está conseguindo acessar, nem chegar. Mas está no gesto, na forma como ele está se colocando na cadeira, na forma como ele está colocando o peito para trás, ou o peito para frente, ou a cabeça, ou como ele está escondendo, ou como o olhar dele, de repente, está passando alguma forma de tristeza, ou de medo, ou de preocupação, qualquer coisa. Nós temos uma grande rede aqui, de possibilidades de conversas, de diálogos. Mas se a gente não começa por nós mesmos, por essa possibilidade de diálogo aqui de nós mesmos, é como se a gente não conseguisse chegar à qualidade também, de chegar a ter um diálogo verdadeiro com o outro, em que a minha verdade possa encontrar a verdade que é você. Por mais que eu ainda não saiba toda a minha verdade, mas que essa busca do que é genuíno, do que é importante para você, do que é lá das tuas profundezas, possa vir com uma palavra clara, como uma palavra boa para você e para o outro. E aí, voltando lá que eu pedi para vocês pensarem numa palavra, eu gostaria que vocês lembrassem dessa palavra. Vocês podem fechar os olhos se vocês quiserem, ou se vocês quiserem ficar de olhos abertos, é com vocês. Eu gostaria que vocês pensassem por que vocês escolheram essa palavra. Foi por uma associação direta, mental, porque vocês leram essa palavra aqui fora, ou na rua, ou é alguma coisa que vocês desejam, é alguma coisa que vocês valorizam? Por quê? Tomem consciência do porquê que vocês escolheram essa palavra. E aí vocês vão colocar essa palavra numa frase. Completem uma frase, um pensamento. E o que isso diz para você nesse momento da sua vida? Esse exercício é um exercício bem simples que eu faço com os meus alunos. A partir de uma palavra, a gente escreve um texto inteiro.
e a gente constrói diálogos possíveis, né? Quando cada um tem uma palavra diferente, coloca numa frase, a gente constrói um texto, que isso vai virar um espetáculo ou não, mas que seja uma forma também de diálogo para a gente compreender que uma palavra ela pode ser uma semente de algo que pode dizer muito de nós mesmos num momento da vida da gente, ou ela pode falar do outro, ou pode também nos trazer a lembrança de um aprendizado de buscar não as palavras certas, porque aí a gente vai entrar num lugar muito difícil e chato, que é a lista do certo e errado, mas é a palavra verdadeira. A palavra que tem uma razão, ela é verdadeira porque ela está ligada a uma verdade sua, que é onde você chegou nesse momento. E que é isso que eu acredito que pode tocar a verdade do outro. Quanto mais eu conseguir acessar o meu centro, o meu coração enquanto consciência, eu posso traduzir isso numa forma de expressão, numa palavra que pode então chegar no centro, no coração do outro. E isso é a riqueza da gente conseguir conviver, estar juntos, crescer juntos. Nós juntos somos mais fortes, bem mais fortes. Eu desejo boas palavras para vocês. E que vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas que esse trabalho de escuta, que não é uma escuta só do ouvido, mas dessa percepção, desse sentir, que vai poder acessar um entendimento, possa ajudar a cada um de nós a encontrar melhores palavras para traduzir o que a gente quer realmente dizer, que a gente não esqueça nunca de olhar no olho e falar com os outros. Tem momentos da vida que a gente precisa, e aí é uma grande solução, de repente aprender a dizer não. Porque muitas vezes a gente se coloca tanto para tarefas cotidianas, fazer muitas coisas e que a gente não consegue dizer o não. Olha, nesse momento eu não posso. Ou o contrário, é um momento que você precisa dizer o sim. Que você, de repente, já disse muitos nãos e está precisando dizer um sim. Falar é uma solução. Falar de si mesmo, pedir ajuda, se conectar, falar consigo mesmo, falar com o Criador, falar com o mundo à sua volta, falar com cada um que está ao seu lado. Para mim é a grande forma de a gente evoluir aqui, de a gente ser melhor a cada dia. Então vamos falar bem, escutando, ouvindo, acolhendo, recebendo para poder emanar. Que seja um diálogo constante, dentro e fora de nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? A Alessandra falou aqui. A minha palavra é gratidão. Gratidão por ter a oportunidade de ouvir palavras tão esclarecedoras. Saudades de todos. Querido, um grande beijo. Que você esteja ótima onde você estiver, com lindas palavras para poder receber esse novo momento da vida. Porque tem isso também, né? A cada momento a gente está vivendo coisas diferentes e a gente precisa também aprender novas palavras. Estar aberta sempre para aprender o novo, né? E saber utilizar, entendendo dentro para poder usar. Diga. Eu gostei bastante dessa foto que você deu, porque eu estava aqui pensando comigo quantas propostas existem, e são válidas, claro, muito, em cima do silêncio, da quietude, né? Assim, 4 dias de silêncio,
num lugar isolado, etc. Mas, assim, como são escassas as iniciativas de algo como vamos treinar 10 minutos para dar uma notícia com tranquilidade, para fazer uma crítica com amorosidade, alguma coisa assim, na mesma linha de, claro, a quietude da mente, o silêncio, não estou desqualificando, mas na mesma balança, vamos dizer, do processo evolutivo, né? São muito escassas as iniciativas em cima da fala em si. Às vezes, elas até são desqualificadas, às vezes, em nome de um silêncio, uma quietude. Então, seu aporte foi muito rico. Eu acho que mostrou bem a necessidade da gente começar a refletir também sobre a fala como um aspecto evolutivo com a mesma força do silêncio interior. Obrigada. Obrigada também pelas suas palavras. Sabe que na Dora a gente tem um entendimento que eu aprendi com a minha mestra, querida Sato Maeto, que ela fala da linha da coerência, dessa busca incessante, em que existe uma matemática em que eu penso é igual ao que eu sinto, que é igual ao que eu faço, que é igual ao que eu falo. Então, se eu não falar, se eu não entender que o falar é um exercício diário e que está ligado a todos os outros verbos, né? O meu sentir, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, a forma como eu ajo, e que isso seja coerente. Quantas vezes no mundo, na forma como a gente lida com as coisas, a gente separa, né? A gente está pensando uma coisa e a gente diz outra, diferente. Ou porque, e aí entra uma coisa que eu não falei, mas que é fundamental nesse caminho todo, que é a intenção. Com qual intenção você fala? Você está falando para o outro para quê? Você escolhe a sua palavra com que intenção? Existe o ego que veio e que fez alguma coisa, ou é alguma coisa mais profunda? Tem um lugar primeiro de onde sai, que é o nosso centro, e que está sempre colocado na forma, no que eu desejo. Então, eu quero irritar o outro, eu quero machucar o outro, e aí você vai usar tais palavras ou uma forma específica. Ou você vai fazer o contrário, você vai se calar e não dizer absolutamente nada porque você, de birra, quer que seja assim. Então, o tempo inteiro, no nosso dia a dia, a gente está lidando com isso, com sentimentos, com emoções, com a forma como cada um opera. Quer dizer, da forma como eu opero, eu sei que eu preciso, em alguns momentos, de grito. Que pode ser o grito do outro, que pode me dar uma corda. E por que eu também não posso aprender a fazer isso? Por que eu não posso dar um grito em mim? Quando eu estou preguiçosa, quando eu estou levando muito tempo para compreender alguma coisa ou para mudar a minha ação, e de eu dar um grito para mim, de eu usar uma palavra certeira para mim mesma, para dizer, chega, vamos fazer diferente. E por que não pode também receber do outro? Porque qualquer forma de palavra que seja amorosa, que tenha amor, pode ser um grito. Porque é para ajudar o outro a crescer, é para ajudar que o outro veja alguma coisa. E esse grito pode vir com um profundo amor. Né? Se eu pensar na relação de uma mãe com um filho, de um mestre com um iniciado, de qualquer coisa, de pessoas que estão próximas, um grande amigo mesmo, daquele que te diz umas palavras duras de vez em quando. Né? Porque a gente faz um pouco a gente rejeita muitas vezes, né? Eu posso falar, mas você não pode falar algumas coisas para mim, né? Mas como é que é receber aberta, com amor, sabendo que é para te ajudar, sabendo que é para o seu bem? E se a gente está aqui fazendo esses laços todos através do outro, como não, né? Falar sobre o falar, sobre a forma como você fala ou como você escuta o que o outro fala.
E se você realmente está escutando? E se você está falando? A fala, ela pode ferir, ela pode incomodar, mas o silêncio também, quando você se propõe ao silêncio, é impressionante, incomoda muito. Você está bem, você está com raiva, e às vezes você só quer ficar prosperto, pensando, né, fazendo esse mergulho na dentro de si, né, se permitindo. E eu sei que isso não é fácil, né? Porque às vezes o outro não consegue fazer, e quando você tenta fazer, incomoda. E aí o processo é mais demorado ainda, né? Para você. Mas aí entra na forma como nós nos relacionamos, né? Aí existem vários tipos de relação, várias pessoas, porque primeiro você precisa ter um respeito profundo também por você mesmo e pelo teu silêncio, pela tua necessidade de compreensão e entender que o outro também tem essa necessidade também e que vem de formas diferentes, cada um se expressa de um jeito diferente, né? O teu, de repente, até porque existem momentos diferentes, você de repente está num momento que você só quer silêncio, mas o outro está precisando de ajuda, está precisando de uma palavra sua, e como é que você vai então, né, entrar em acordo, porque são acordos também que a gente faz nas nossas relações. Uma palavra, ela pode ferir, ela pode matar, mas ela pode salvar também. E o quanto você pode também estar disposto a sair em alguns momentos do teu umbigo para poder salvar, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter discernimento de saber o momento e que tipo de ajuda você pode também, porque você pode também respeitar dizendo nesse momento eu realmente não posso ajudar. Então você diz para o outro, procura outra pessoa, procura alguém que possa te escutar, porque nesse momento eu não vou conseguir te ajudar. Mas só o trabalho de se tornar consciente de si mesmo para você saber dar esse limite, né? De dizer nesse momento eu não tenho palavra nenhuma que possa te ajudar. E são acordos que aí a gente vai saindo até para saber qual é a tua intenção. Se realmente é uma consciência profunda que você está tendo de você mesmo, que você não pode, ou existem outras intenções que você quer também, de alguma forma, causar no outro alguma coisa. E aí é preciso que nós sejamos honestos, né? Muito honestos, para poder ser honesto com o outro. Ok? Então, Bella Ralph. Uma linda semana para vocês, lindo mês. Tá? Bons olhares, boas palavras.